Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui compartilhar um texto com os amados irmãos, que se conta nos Salmos de número 34, a partir do verso de número 17. O texto diz o seguinte: Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Até o versículo de número 19. Meus amados irmãos, certamente nós não conhecemos cristãos que não enfrentam dificuldades nesta vida. Os versos nos ensinam que para que nós possamos enfrentar nossas tribulações, nós precisamos ter 3 atitudes, né? Na verdade, são 3 verbos que constam no texto, que os verbos são clamar, escutar e livrar. O primeiro deles é uma ação do humano. O primeiro deles é uma ação nossa, do homem, da mulher, que é o de clamar. Como nós poderíamos saber se as pessoas precisam de ajuda se não clamam, né? Então Deus, Ele faz, meus amados irmãos, para que nós possamos orar, manter comunhão, manter uma conexão, mantermos ligados com o Senhor. É necessário nós clamarmos, nós orarmos, nós buscarmos ao Senhor, né? Sabemos que existem inúmeras situações, sabemos que são diversas as causas, as tribulações, mas o salmista diz: o clamo justo e o Senhor nos escuta. Clamo justo e o Senhor nos livra. O que nós estamos esperando, irmãos? Vivemos num momento difícil, vivemos num momento em que estamos nas nossas casas, estamos evitando sair, mas esse é o momento certo, irmãos. Em outros tempos também Deus manda que nós ficássemos em casa para que, quando as peste passasse, para que nada nos acontecesse. Meus amados irmãos, é difícil, vivemos em tempos difíceis, mas milhares de pessoas passam a vida tentando achar luz, áurea, energia, mas descobrem estarem vazias. Pois é, meus amados, vazias. E este vazio só pode ser preenchido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O homem possui este vazio, irmãos, e nós precisamos ter a sensibilidade de entender que isso só é preenchido através do poder do Espírito Santo. A promessa do salmista é para que os clamam busquem reconhecer que precisa de ajuda. Busque reconhecer essa ajuda divina. Esta ajuda, meus amados irmãos, que não é da nossa parte humana, porque nós não temos a força suficiente. Deus é o único ser, meus amados, que tem a força suficiente para poder restaurar tudo o que está acontecendo, irmãos. Sabemos que temos inúmeras mortes, é verdade, por conta deste vírus, por conta dessa situação em que vivemos, mas nós sabemos que existe um Deus que pode nos livrar. E Ele quer que nós clamemos, irmãos. Campanhas de oração estão sendo feitas, campanhas de jejum estão sendo feitas, para que tudo isso passe, para que tudo isso não passe apenas de uma forma de nos aproximarmos do Senhor. Pessoas que não são cristãs, que não aceitaram a Jesus, nos procuram perguntando por quê. Mas sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Nós não podemos destacar, meus amados irmãos, aqui que a justiça de Deus não é uma justiça que não vai vir sobre nós, mas a justiça de Deus é a justiça santa. Meus amados irmãos, quantos problemas humanos são resolvidos pelo simples fato de as pessoas ouvir, ser escutadas.
Existem profissionais que fazem dinheiro, que trabalham com essa situação e apenas ouvir as pessoas, ouvir as necessidades. Muitos jovens passam a ser vítimas de drogas só porque ninguém os ouve. Tudo bem, há uma responsabilidade da própria pessoa, do seu próprio caráter, de não aceitar nada disso. Mas se somos ouvidos, muitas das coisas são melhor resolvidas. A conversa, a comunicação, isso tanto no âmbito do nosso trabalho, nas nossas igrejas, no nosso lar. Se nós pararmos um pouco, irmãos, para ouvir, se nós parássemos um pouco, e hoje, por incrível que pareça, fomos obrigados a parar, obrigados a nos aquietar. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, é o momento de nós nos aquietarmos, mas não é o momento de nós nos calarmos. Pelo contrário, é o momento de nós clamarmos a Deus, é o momento de nós buscarmos ao Senhor, é o momento de nós sentirmos mais sede de estar na presença de Deus, irmãos. Na nossa casa, no meio familiar. Por isso, meus amados irmãos, temos que ter essa sensibilidade. Temos que aprender a ouvir. Um dos melhores órgãos de comunicação não é a língua, irmãos, e sim o ouvido. Tiago, ele fala na sua carta que nós devemos ser tardios no falar e prontos para ouvir. Ouvir o quê, meus amados? Ouvir a Deus. Ouvir a palavra do Senhor. Deus está sempre pronto a nos escutar. Porém, Ele vai mais longe do que simples escutar. Como o Salmo que foi lido, verso 17, no Salmo 34. Ele vai falar, meus amados irmãos, que nós devemos clamar, porque Ele vai nos escutar e Ele vai nos livrar. Então, meus amados irmãos, vai além do ouvir. Deus está sempre pronto a nos escutar, para Ele poder nos livrar de todas as nossas tribulações. Às vezes, meus amados irmãos, pelo simples fato de escutar, quando nós falamos com Ele através de oração, e depois ficamos um certo tempo em silêncio, não porque nos falta palavra de oração, mas nós queremos naquele momento ouvir o Senhor. E o Senhor vai colocando no nosso coração, nosso pensamento, um sentimento de ordem, um sentimento de refrigério, um sentimento de calma, um sentimento de paz. Isso, meus amados irmãos, paz. A paz que existe somente no verdadeiro Deus, porque Ele é a própria paz. Meus amados irmãos, então, devemos nos levantar momentos de meditação. Dessa forma, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós acalmamos o nosso coração, nós podemos sentir a decisão. Qual a melhor decisão, qual a melhor circunstância a ser tomada? Não é pelo fato de nós estarmos nos nossos lares que nós vamos nos desesperar, irmãos. A mídia, sim, meus amados. A mídia prega o medo, o pânico. Oh, meus amados irmãos, nós não devemos ter pânico nem medo. Não devemos ter temor e tremor no Senhor. Jamais, meus amados irmãos, devemos sentirmos um medo de falar. Jamais, meus amados irmãos, o medo deve tomar conta de nós, porque o medo gera ansiedade. E a palavra de Deus diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Não devemos estar ansiosos, não devemos pensar, será que vai chegar na minha casa? Não, irmãos. Vamos clamar
escutar a voz do Senhor para que Ele nos livre deste mal que está assolando não só o nosso estado, não só nossa capital, não, irmãos. Clamar para que livre a humanidade, irmãos. A humanidade, porque Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu por todos. O verso-chave da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos, aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Clama um justo. Não basta simplesmente clamar, irmãos. É preciso nós sermos justos. Sim, meus amados, irmãos, justos. E o que é preciso para nós sermos justos? O que é preciso? Para nós sermos justos, meus amados irmãos, é necessário nós abrir o coração. É necessário nós dizermos que somos o que nós somos, que nós só temos o Senhor, que nós não somos nada, que nós somos dependentes do Senhor. Não temos nada, não somos nada. Somos um vaso de barro. Vaso de barro que pode ser moldado por este oleiro, que Ele toca em nós e faz conforme Ele quer. Nos humilharmos na presença do Senhor, nos humilharmos diante de um Deus maravilhoso, diante de um Deus soberano. Meus amados irmãos, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, meus amados irmãos. Nada nós somos, nada nós temos, nada de termos medo diante dessa montanha de dificuldades. Nada de demonstrarmos, meus amados irmãos, nada de termos este medo que tanto se prega, que tanto se falam na mídia. Se Deus tirou Davi da caverna de Adulão, onde estava escondido com medo, meus amados irmãos, dos seus inimigos, certamente conduzirá cada um de nós também a livrarmos deste medo e a confiarmos no Senhor. Não esqueça, meus amados irmãos, clama ao justo e o Senhor os escuta e o livra de todas as suas tribulações. Aqui no continuando, ele vai falar: perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Do verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Não é esta aflição, meus amados irmãos, que vai fazer com que nós paremos, abandonemos, apostatemos a nossa fé. Não, meus amados, não é esta aflição. Certa vez, ministrando, falei que a igreja do Senhor ainda não está pronta para passar pelo martírio, irmãos. Se diante dessa situação nós já nos desesperamos, e as perseguições, irmãos? E se vier de fato, de verdade, para nós passarmos pelo martírio, irmãos, fiquemos firmes e confiantes, porque o Senhor nos livra de todos. Ele não vai nos tirar, irmãos. Não, Ele não vai nos tirar. Ele vai nos livrar. É diferente. A palavra de Deus diz que passaremos por aflições. É necessário passarmos por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu. Cristo venceu, irmãos. Então, meus amados irmãos, Ele vai nos livrar. Assim como livrou aqueles 3 jovens na fornalha. Assim como livrou Daniel da cova dos leões. Assim como livrou o apóstolo Paulo do naufrágio, da víbora. Assim como livrou diversos homens de Deus, irmãos. Confia no Senhor. Clama. E o Senhor nos escuta. E nos livrará de todas as tribulações. Amém? Fica com Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que Ele nos dê, meus amados irmãos, este livramento desta terrível vírus que está aí no mundo.
Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Amém? Até a próxima.